irmãos, está no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, somente o versículo 33. Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Esta ministração tem por tema: Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Então creia que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo quer te dar a oportunidade de você se render aos pés de Jesus, se arrepender dos maus caminhos, dos maus feitos, esquecer tudo que ficou para trás e ter a certeza da glória que o Senhor Jesus fará na tua vida e que você irá contemplar esta bênção do Senhor para a tua vida, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Amém. Então a palavra do Senhor vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então aquele que pecar contra mim, o Senhor Deus Todo-Poderoso riscará o nome do livro da vida. Então, meus irmãos, nós temos que viver a cada dia aqui nesta terra para poder agradar a Deus, para poder estar nos caminhos do Senhor. Porque, meus irmãos, nós muitas das vezes já sofremos tantos aqui neste mundo, já sofremos tanto aqui na terra, e que nós não venhamos deixar a nossa alma ser entregue ao diabo, a Satanás, para nos levar ao fogo eterno. Que nós possamos ter a oportunidade que Jesus nos dá todos os dias, de nos arrepender dos nossos pecados, de nos arrepender dos maus caminhos, para ver aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Desde sempre o Senhor Deus tem lá preparado o livro da vida. Desde sempre o Senhor tem deixado a árvore da vida para que nós venhamos comer deste fruto e deste fruto venhamos ter a vida eterna. Porque nesta vida, meus irmãos, nós fazemos as nossas escolhas. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, se semeamos o bem, nós colheremos o bem do Senhor. Nós colheremos a certeza da vitória, da salvação. Mas se semeamos o mal, nós vamos colher o mal. Nós vamos pagar o preço da consequência do pecado. Quiçá nós teremos aí a condenação do Senhor Jesus, que irá fazer com que nós venhamos ter a segunda morte, que é ser levado para o fogo eterno. Então, meus irmãos, não é hora de nós cochear entre dois deuses. Ora a gente está adorando a Deus e ora nós estamos, entregue aos prazeres da carne, ao pecado. Não adore a dois senhores. É hora de tomar posição. É hora de fazer a escolha do que você quer para a tua vida. Você quer viver uma vida de pecados, uma vida de vergonha, uma vida de tropeços, uma vida desregrada, uma vida que a todo tempo você percebe que não leva você a lugar nenhum. O vazio da alma, a dor, o sofrimento. Mas Jesus te dá a oportunidade de você estar nos caminhos do Senhor e ser bendito aqui na terra, porque as bênçãos do Senhor serão sobre ti. As bênçãos do Senhor serão sobre a tua vida a partir do momento em que você obedece ao Senhor, obedece à palavra de Deus. Você terá posse da herança do Deus vivo, do Deus verdadeiro, tanto aqui na terra como no céu. Você irá desfrutar da glória do Senhor. E quando chegar naquele grande dia, você verá que o teu nome vai estar ali, escrito no livro da vida. Estará ali escrito na lista dos salvos. Porque o livro da vida é o livro em que vai constar o nome de todos aqueles que são salvos, que alcançaram a salvação pela graça, pela fé em nosso Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é hora de nós fazermos esta reflexão. É hora de fazer essa reflexão. O que eu quero para a minha vida? Qual o caminho que eu quero tomar? Se é
para ter o meu nome escrito no livro da vida, ou se é para ser lançado no fogo eterno. Então, meus irmãos, é hora de nós apenas decidir colocar a nossa vida no altar do Senhor, entregar por inteiro a nossa vida para servir a Deus, porque é Ele, meus irmãos, é Ele que pode fazer por mim, por você, maravilhas. Por mais que nós atravessemos deserto, por mais que nós atravessemos tribulação, perseguição, mas aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, Ele está contigo, porque Deus ama aquele que o teme, aquele que está nos pés do Senhor Jesus em oração, consagrando a tua vida ao Senhor Jesus. Está ali perseverante na fé, na oração. Então Deus honra aqueles que são justos e que são fiéis ao Senhor. Porque Deus, Ele quer a nossa salvação. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito é de paz, não é de condenação. O que Deus quer para mim e para a tua vida é nos salvar. E que nós venhamos tomar posse da graça que já foi derramada ali na cruz por o Senhor Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pelos meus e os teus pecados. A graça já nos foi dada. Mas essa graça nós temos que alcançar, nós temos que tomar posse, nós temos que pegar esta graça e colocar dentro de nós. E a graça, meus irmãos, é de ter uma vida com Cristo Jesus, é de ter uma vida nos caminhos do Senhor Jesus, fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é uma vida de aparência, de dizer que só botar uma Bíblia aqui atrás do braço, dizer que é crente, ou até mesmo de outra denominação religiosa, do cristianismo. É você ter uma fé em Cristo Jesus. É a fé de estar nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. É isso que Ele quer de mim, de você. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos pecadores, mas a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, que nós temos um advogado justo e fiel, porque nós não devemos pecar, mas se pecarmos, Jesus Cristo, que é o nosso advogado, fiel advogado, é que vai interceder ao Pai para perdoar os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus. Porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus, Ele é longânimo, Deus, Ele é paciente. Deus, Ele é paciente. Tanto é que Deus é paciente que todo dia te dá oportunidade. Todo dia Ele te dá oportunidade de você se arrepender, de se voltar para os caminhos do Senhor. Como foi ministrado desde o início, o Espírito Santo está nos conduzindo o tempo todo neste culto, dizendo: o Senhor Jesus jamais desistiu de mim, de você. Ele não desiste de mim, de você, porque Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer fazer com que você desfrute a herança do Deus vivo que deu para cada um de nós. Ele quer que você desfrute desta promessa. A promessa que Ele nos deu de derramar o teu Santo Espírito para a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, Ele está aí batendo na porta da tua alma, do teu coração. Se você deixar Ele entrar, Ele ceará com você, Ele fará morada. Glória. E o Espírito Santo, meus irmãos, é que convence do pecado e da justiça. Que vai fazer esta obra na tua vida não é eu, não é ninguém. Não é ninguém que vai fazer esta obra na tua vida. Ninguém pode fazer por você. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer esta obra linda na minha e na tua vida. É Ele que vai te tratando, é Ele que vai limpando, que vai purificando, é Ele que vai convencendo você a largar vícios, a largar pecados. É Ele que vai quebrantando o teu coração, que muitas vezes é um coração orgulhoso, é um coração de pedra, é um coração incrédulo. Ele vai quebrando, Ele vai moendo o teu coração, vai apertando para que você saiba que Deus é na tua vida, que Deus quer a tua alma, Deus quer o teu coração, Deus só quer que você decida qual o caminho que você quer, se é o caminho do pecado e da
perdição e da morte, ou o caminho que te leva à vida eterna, o caminho que vai fazer você ter o nome escrito no livro da vida e viver a glória do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Ele quer só essa atitude, essa mudança de vida. Porque você escolhe vida ou morte. Vida ou morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se você tem Jesus no teu coração, na tua alma, na tua vida, Ele é o pão da vida. Você comerá deste pão e irá alcançar a vida eterna. Você beberá desta água, a água que jamais você terá sede. Porque Jesus, Ele vai te conduzir à vida eterna. Ele vai conduzir a tua alma, a tua vida, para estar na glória do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória. E essa palavra, meus irmãos, ela é verdadeira, ela é fiel. Não é tempo, meus irmãos, de brincar com Deus. Não é tempo de brincar com Deus. Porque, meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus sim está voltando. Nós já estamos contemplando os sinais, as primeiras dores, nós já estamos contemplando. Então, aproveite a oportunidade que Deus, que Jesus te dá todos os dias. Jesus não te trouxe aqui em vão, não. Jesus te trouxe aqui para ministrar esta palavra no teu coração. Saber que Ele é Deus, Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Ele tem uma promessa linda para a tua vida. Os caminhos de Deus são perfeitos, meus irmãos. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E é Ele que quer fazer o sobrenatural, o milagre, na minha e na tua vida. Amém? Amém, Deus. E aqui nós trazemos o jardim do Éden, o tempo da inocência. Então tudo começou lá, desde o princípio. Desde o princípio, porque o jardim do Éden, Deus ali formou todas as coisas. Deus criou os céus e criou a terra. Deus fez o homem nascer do pó. Deus deu a alma vivente com sopro nas narinas do homem para ter a vida. Deus também, Ele plantou árvores. E ali fez um jardim lindo, o jardim do Éden. E ali naquele jardim, Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim. E Deus também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, quando ele pensa que tem o poder de decidir, quando Deus dá a liberdade do homem de fazer as escolhas, muitas das vezes o homem toma a escolha errada. Muitas das vezes o homem se deixa se levar pelas emoções, ele se deixa levar pelos impulsos da carne, ele se deixa levar, muitas das vezes, pelo ouvir outras vozes, ouvir outras pessoas falando, ou ouvindo até mesmo a voz do diabo, para te levar para a perdição. E aí o homem cai. Aí o homem cai. Aí o homem peca. Foi o diabo usando ali a serpente que seduziu Eva. Porque o diabo estava dizendo ali para Eva, se você comer deste fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Porque o diabo, meus irmãos, ele não vai vir feinho para você. Ele vai vir, todo formoso, todo bonito para te seduzir, para te agradar, para fazer você cair. Como ele seduziu a Eva. Porque ali o diabo soprava ali nos ouvidos de Eva que ela poderia ser igual a Deus. Muitas das vezes nós queremos ser até mesmo Deus. Achar que nós podemos fazer tudo do nosso jeito, do nosso ego, do nosso querer, da nossa vontade. E ainda dizendo que nós podemos ser Deus. Quando na verdade, meus irmãos, ninguém entende Deus. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são. Quem vai entender os mistérios do Senhor? Mas o crente que é justo e é fiel,
ele entrega a tua vida ao Senhor. Ele ouve a voz do Pai. Ele vê a voz do Espírito Santo. Ele ouve a voz de Deus. Porque ali no Jardim do Éden, Deus o tempo todo falava com Adão. Deus o tempo todo estava ali presente. Eles tinham uma plena comunhão com Deus Todo-Poderoso. Deus até deu uma ajudadora, formou a Eva para estar junto, unida com Adão. E aí, meus irmãos, vocês sabem o que aconteceu. Eva se deixou levar pela sedução ali, que aquela serpente estava dizendo a ela, e ela comeu deste fruto. E ali, daquele fruto, ela também foi até o seu marido, Adão, e convenceu ele também a comer deste fruto. E hoje nós conhecemos a morte. Hoje nós conhecemos o pecado. Hoje nós conhecemos as dores deste mundo. Hoje nós sofremos. Hoje nós padecemos. Hoje nós necessitamos do refrigério da presença de Deus. Porque se não for Deus em nossas vidas, nós não suportamos. Nós não suportamos. Nós não suportamos se não for Deus em nossas vidas. Porque o pecado abundou no mundo, mas superabundou a graça do Senhor Jesus. Aonde o pecado abundou no mundo, Jesus foi maior do que o pecado, porque ele fez superabundar a graça de Jesus para a tua vida. Superabundou a graça. Então a graça é o favor imerecido, é um presente que o Senhor Jesus te dá, é um presente que o Senhor Jesus entrega nas tuas mãos para salvar a tua alma e saber que existe um Deus que é na tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. E ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 ao 9, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2, versículo 16 ao 17 vai dizer: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que palavra tremenda. Então veja, meus irmãos, aqui está bem claro. Deus te dá para você decidir. Deus te dá a escolha. Como ele deu aqui a escolha, que você poderia comer todas as árvores que estavam ali no jardim. Mas Deus deu uma ordenança. Você não pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, a todo tempo, ele dá a oportunidade de nós escolhermos o que queremos. E muitas das vezes nós escolhemos o caminho errado. Muitas das vezes nós escolhemos o mal. Muitas das vezes nós escolhemos o pecado. Porque fomos desobedientes ao Senhor. Fomos desobedientes a Deus. Porque muitas das vezes nós passamos despercebido com a voz que Deus fala, a voz que o Espírito Santo fala na tua vida. Muitas das vezes nós passamos despercebidos e nós incorremos no erro, nós incorremos no pecado pelas nossas escolhas. E você vê aqui que ele fala: no dia que você comer deste fruto, certamente morrerás. Então ali surgiu a morte. Foi por conta deste pecado, da desobediência de Adão e Eva, foi que surgiu a morte, surgiu o pecado, surgiu as dores deste mundo. Então, meus irmãos, qual escolha você fará? Esta é a reflexão que Deus faz aqui nesta noite. Então, meus irmãos, Deus colocou esta árvore
esta árvore, né, da vida no meio do jardim do Éden. E observe, meus irmãos, por que Deus colocou bem no meio, para que esta árvore não fosse, né, fácil, essa árvore não seja tão acessível. Porque, meus irmãos, a porta para a perdição, a porta para a condenação eterna, a porta para o inferno é uma porta larga. Mas a porta que nos conduz para o reino dos céus, a porta que nos conduz para a vida eterna, ela é estreita, ela é estreita. Então mesmo nessa porta estreita, você tem que, oh meu Deus, buscar a força do Senhor, você tem que buscar a força que vem de Deus, para que você persevere, para que você lute, para que você persista em alcançar esta porta estreita, para que você persista e alcance a vida eterna. Glória a Deus. E é por isso que botou esta árvore bem no meio do jardim do Éden, para que ela não seja fácil, ela não seja fácil de acessar, porque o fruto desta árvore conduz você à vida eterna. E aí, meus irmãos, observe que quando eles pecaram, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, ele expulsou eles do jardim do Éden. Mas por que Deus expulsou eles do jardim do Éden? Porque, meus irmãos, no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Então eles não poderiam estar ali naquele jardim, porque um dia, mesmo sujo, mesmo pecando, mesmo fazendo tudo aquilo que desagradou a Deus pela rebeldia, pela desobediência, por não ter o temor, por não ouvir a voz do Senhor, Jesus, Deus Todo-Poderoso, não deixou eles lá para que um dia eles não viessem alcançar este fruto e tivessem a vida eterna. Não. Deus, ele fez com que eles fossem para o mundo, para que assim eles lutassem, eles perseverassem na fé, pelas boas obras, pelos caminhos do Senhor, pela obediência da palavra de Deus, para que assim alcançasse a vida eterna. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, aqui nesta vida é só uma passagem, nada é em vão. Como eu disse, tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos. E Deus nos dá a oportunidade, porque Deus fez eles ir para o mundo para dar a oportunidade deles se renderem, deles terem, a confissão dos seus pecados e se arrependerem para alcançar a vida eterna. É o mesmo que Deus faz nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus permite muitas coisas que nós passamos por sofrimento, por lutas, por dificuldades, porque Deus, ele quer nos ensinar na dor. Deus, ele quer fazer com que você perceba que existe só um caminho, existe só um caminho, existe só um caminho que leva para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Pai. Então, não menospreze esta luta, este sacrifício que você está passando, esta peleja, esta tribulação. Não despreze. E não despreze a exortação, o ensinamento. Não despreze a correção que o Senhor Deus te faz. Porque Deus ama aquele, que entrega a vida nos caminhos de Deus. Deus, exorta, Deus corrige aquele que Ele ama. Deus exorta, Deus corrige aquele que Ele ama. Então, não despreze os ensinamentos do Senhor, a correção do Senhor. Porque, como eu disse, só existe um caminho que leva para a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus, papai. E aqui diz, o pecado nos faz esconder da presença de Deus. Porque o pecado é vergonha. O pecado é vergonhoso. O pecado é escândalo. O pecado é escândalo. O pecado, nos faz a gente entristecer. O pecado nos faz a gente, muitas das vezes, perceber que nós estamos, fazendo algo execrível, algo que está ofendendo, algo que está maltratando o nosso Deus. O pecado faz isso. Tanto é que quando você se depara, quando você tem a consciência do seu erro, do seu pecado, você se entristece. Você se entristece, você se rasga, você se humilha.
Você não se reconhece, porque o pecado é isso. O pecado te faz sentir vergonha. E assim foi o que eles tiveram essa sensação. Porque eles pecaram e logo eles perceberam a sua nudez. E aí, por perceberem que estavam nus, eles até se esconderam de Deus, para que Deus não achasse eles. Muitas das vezes, nós pecamos e nós queremos se esconder de Deus. Mas Deus, Ele está ali, ó, com os olhos, a chama de fogo, olhando por cada um de nós. Não pense que você se esconde de Deus. Não pense que você é capaz de se esconder de Deus. Porque Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Amém? Amém. E a palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então veja, o pecado faz isso, a gente sente vergonha. A gente, muitas das vezes, quer, né, se esconder de Deus, achar que Deus não está vendo, Deus, né, não está ali olhando para você. Mas Deus vê. E veja que Adão ali teve um temor. Porque quando você tem a consciência do pecado, quando você sabe que você errou, quando você sabe que você pecou, logo vem o temor. Logo vem o temor. Porque você vai se arrepender. Você vai se arrepender. E você quer que Deus possa perdoar os teus pecados. E Ele perdoa, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele não quer perder a tua alma. Se Deus colocou Adão e Eva para viver o mundo saindo do jardim do Éden, não foi para que eles se perdessem. Foi para que eles tivessem a oportunidade de se arrepender e de voltar para os caminhos de Deus. Amém? Amém. Em Apocalipse 20, versículos 11 ao 15, vai dizer: e vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, ou seja, Deus, de cuja presença fugiu a terra e o céu, olha aí, e não se achou lugar para eles. Então, né, quando nós temos esse encontro com Deus, né, Deus é tão santo, Deus é tão santíssimo, que nós, né, nos achamos que nós não somos dignos. Nós não somos dignos de estar diante de Deus. Porque, meus irmãos, Deus está ali, assentado no trono branco. Ele está ali, assentado naquele trono. Então, ele diz aqui nesta passagem que fugiu toda a terra e todo o céu. Por quê? Porque o pecado esteve ali reinando na terra. Então nós, né, ficamos, né, querendo se esconder de Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas nós reconhecemos a nossa essência, que nós somos pecadores e que Deus, Ele é digno. Deus, Ele é digno e nós não somos dignos de alcançar, né, a misericórdia de Deus. Então nunca se exalte. Nunca se exalte, nunca diga que você já está pronto, de que você, né, é santo, porque quando você estiver diante do Pai, quando você estiver diante, né, de Deus, Ele é tão santíssimo, Ele é tão santíssimo que nós não somos merecedores, nós somos, né, muitas das vezes, né, indignos, mas Deus, Ele ama o homem do jeito que ele é. Deus ama o homem do jeito que ele é. Porque Deus só quer uma coisa de mim e de você. Sabe o que Deus quer de mim e de você? A tua alma. A tua alma. Quando a tua alma, o teu coração, verdadeiramente se entrega nos caminhos de Deus, aí Ele se agrada. Aí Ele se agrada.
Porque Deus quer um coração verdadeiro. Deus quer um coração limpo. Deus quer um coração sincero. Deus não quer um coração perverso. Deus não quer um coração mentiroso. Deus não quer aqueles que fingem ser algo que pensa que é, mas na verdade não é. Deus, ele quer a verdadeira entrega no altar de Deus. Amém? Porque ele é digno. Ele é muito santíssimo. E no céu não entra pecado. Amém? No céu não entra pecado. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, olha aí. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquela que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja que Deus está dizendo aqui que naquele grande dia, quando ele julgar a mim e você, vão ser abertos os livros. E esses livros vai ter toda a nossa trajetória, vai ter todas as obras que nós fazemos aqui nesta terra. Até os mortos serão julgados. Até os mortos serão julgados naquele dia, também pelas suas obras. E aqui ele fala, né, que a morte e o inferno, eles serão lançados no lago do fogo, que é o lago do fogo eterno. E ali, meus irmãos, é a segunda morte. Porque a primeira morte é aqui, quando nós morremos aqui na terra. Mas quando nós sofremos a condenação de Deus, a condenação eterna, nós vamos viver, nós não, está repreendido, né? A pessoa que está condenada pelo Senhor Deus naquele grande dia vai viver a segunda morte. Aí, meus irmãos, não tem mais jeito. Vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser lançado, né, no lago do fogo eterno. Amém? Amém. E aqui o Senhor Deus também nos fala, por sermos pecadores, não somos dignos de olhar a face de Deus aqui na terra. Foi o que eu acabei de falar. Por nós sermos pecadores, nós nos sentimos dignos. Nós não somos dignos diante de Deus. Nós não somos dignos. Porque Deus, ele é santíssimo. E aqui ele fala, por sermos pecadores, nós não somos dignos de olhar a face do Senhor aqui na terra. E aí, qual a passagem da Bíblia que vai dizer isso? Êxodo, capítulo 33, versículo 20 ao 23. Vai dizer assim, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, aqui na terra, meus irmãos, ninguém pode ver a face do Senhor. Porque aquele que vê a face de Deus, morrerás. Ou seja, não viverás. Por quê? Porque Deus, ele é santíssimo. E essa passagem, meus irmãos, Deus estava falando com Moisés. Olha que Moisés teve uma experiência linda, maravilhosa da presença de Deus. Porque Moisés se deparou com aquela sarça pegando fogo. Imagine você estar ali, uma árvore pegando fogo, e uma voz poderosa falando com você. Olha que coisa mais linda. Mas você vê que mesmo nessa intimidade que Moisés tinha com Deus, de ouvir o Senhor falar abertamente com ele, Deus só permitiu que Moisés visse somente as costas de Deus. E ainda mais por uma fresta, por uma brechazinha. Mas Deus não permite que nenhum de nós venha ver a sua face. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós temos a oportunidade de ver o próprio Deus. Porque Jesus Cristo veio a este mundo. E a palavra de Deus diz, quem vê a Jesus, vê a Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que conhecer a quem? A Jesus. E onde é que eu conheço a Jesus? Pela palavra de Deus.
pela Bíblia, que é a boca de Deus para mim e a tua vida. A Bíblia é a boca do Senhor para nos instruir para o caminho da verdade, para o caminho que nos leva à vida eterna. Amém? Então, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Siga a Jesus. Faça tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Amém. E a palavra de Deus vai dizer, no versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o que Deus fez com Moisés. Deus só deu a oportunidade de Moisés ver as costas, e mesmo assim, por uma fenda, ou seja, por uma brecha. Então imagine aqui que você tem aqui duas paredes, só tem só aqui um riscozinho. E através desse risco foi que Moisés viu a Deus, mas Moisés viu a Deus foi pelas costas. Só as costas que Moisés viu a Deus. E ele fala, porque aquele que olhar para a face de Deus, né, morrerás e não viverás. Amém? Amém. Então diz aqui, só veremos a face de Deus quando estivermos na glória, quando formos salvos. Só assim veremos a Deus. Então, nós só vamos ver a Deus quando nós estivermos com a glória junto ao Pai. Quando nós estivermos com o nosso nome escrito onde? No livro da vida. Quando nós alcançarmos a vida eterna, é que nós vamos ver toda a formosura, toda a beleza do nosso Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Amém, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. E aqui nós temos o seguinte, Deus, Ele é compassivo e misericordioso. Devemos buscar e alcançar a graça e a misericórdia de Deus enquanto há tempo. A palavra de Deus vai dizer em Êxodo 34, versículo 6 ao 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Então veja, o nosso Deus, ele é compassivo. O que quer dizer compassivo? Ele é paciente. O nosso Deus, ele é misericordioso, porque ele quer perdoar os nossos pecados. Amém. E aqui ele fala que o nosso Deus, ele é tardio em irar-se. Então, por mais que nós erramos, que nós pecamos, Deus, ele te dá a oportunidade de você se arrepender. Por isso que ele é tardio em irar-se, porque ele vai te dando chance. Ele vai te dando chance para que você se arrependa, para que você volte para os caminhos de Deus. Aleluia. Ele é tardio em irar-se, porque o nosso Deus, ele é amor, ele nos ama, mas o nosso Deus também, ele é justiça. A justiça de Deus vem, porque o seu pecado não fica impune. Você paga as consequências do seu pecado em vida, aqui na terra. Mas ele é paciente. Ele é paciente comigo e com você, porque ele te dá a oportunidade todos os dias de se arrepender. Então ele vai, o quê? Retardando a sua ira. Ele vai te dando espaço. Ele vai deixando você para que, no momento certo, se você não se voltar para Deus, ele vai entrar com a sua ira. Ele vai entrar com a sua ira e ele será justo. Porque Deus, ele é justo. Deus é misericordioso, mas Deus faz com que nós sofremos a consequência dos nossos pecados. Amém? Amém. Então, quem encontra o caminho de Deus será bendito aqui na terra. Amém. Contemplará as maravilhas do Senhor. Então, a obediência ao nosso Deus, meus irmãos, não é só para a gente ter a herança nos céus. Sim, esse é o nosso principal objetivo, essa é a nossa principal esperança. Mas também Deus quer realizar maravilhas na tua vida aqui na terra. Ele quer fazer você ser bendito aqui na terra. Mas para você ser bendito aqui na terra, você tem que ser o quê? Obediente à palavra de Deus. E aqui vai dizer, meus irmãos, aqui vai dizer em... acabei não botando aqui a passagem da Bíblia, mas a palavra do Senhor vai dizer, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira
que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Ou seja, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Deus vai fazer coisas tão maravilhosas, uma obra tão linda na tua vida. Né, que ele fala aqui uma coisa terrível, ou seja, algo tão grandioso ele vai fazer na tua vida, quando você for fiel a Deus, quando você for obediente a Deus, quando você seguir os caminhos do Senhor, você terá a herança também aqui na terra. Você colherá o melhor desta terra quando você obedecer ao Pai. Amém? Quando você obedecer a Deus, você comerá o melhor desta terra, quando você for fiel e obediente ao Senhor. A sua herança será aqui na terra e também nos céus. Amém? E aqui já conduzindo para o final desta ministração, diz: e o que nós devemos fazer para se reconciliar com o nosso Deus? O que nós devemos fazer para se reconciliar com o nosso Deus? A resposta só encontro tão fielmente em uma passagem da Bíblia, que é em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que assim diz: se o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar. Então o primeiro passo é você se humilhar, você ter a consciência do seu pecado e se humilhar aos pés de Jesus e se arrepender. E depois ele fala, e orar. É você se lançar aos pés de Jesus em oração. É você clamar ao Deus Altíssimo, rasgar as suas vestes e ter este momento de comunhão com o Pai. É uma conversa sua para com Deus. E aí ele fala, e buscar a minha face. Aí você fala, irmão João, mas você disse que nós não podemos ver a face de Deus. Mas aqui quando ele fala buscar a minha face, é viver em santidade. Porque somente em santidade nós veremos a Deus. Nós não veremos a Deus de qualquer jeito. Nós só veremos a Deus em santidade. E aqui também fala, com essa passagem, buscar a minha face, é você perseverar. É você perseverar. É insistir na oração. É buscar cada vez mais a Deus. Buscar uma comunhão mais intensa, mais verdadeira. Para que assim você possa ver a face do Senhor. Amém? E aqui ele também fala, e se converter dos seus maus caminhos. Então tem que haver o verdadeiro arrependimento. Você tem que se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja, meus irmãos, que esse é o segredo. Nós temos que nos humilhar perante a Deus. Nós temos que orar, fazer a confissão dos nossos pecados. Nós temos que se converter dos maus caminhos, para que Ele sim venha perdoar os nossos pecados. E nós venceremos com Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o que vencer será coroado. O que vencer terá vestes brancas, alvas, porque não vai se achar nenhum pecado em ti. O que vencer, meus irmãos, terá o nome escrito no livro da vida. E esse nome escrito no livro da vida é poderoso, porque você vai viver eternamente na presença de Deus. Você viverá eternamente com o próprio Deus. Mas para isso você tem que lutar, você tem que perseverar. Você tem que persistir nos caminhos do Senhor, para assim ver o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Amém. E aí também ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha aí, que coisa mais linda. Glória a Deus. Porque ele fala, ao que vencer, sentará junto com o Pai, ali no trono. Ao que vencer, como Jesus venceu este mundo, terá um espaço ali nos céus,
irá desfrutar do melhor, porque ali não haverá mais morte, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali só haverá paz, alegria, felicidade. Então, meus irmãos, é essa a esperança que nós temos de estar diante do trono de Deus, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque, meus irmãos, aquele, né, que verdadeiramente se arrepende, aquele que se converte verdadeiramente a Deus, pode ter certeza, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E isso, meus irmãos, já foi feito por mim e por você, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, que Ele derramou o teu sangue para mim e para você. Porque Jesus, Ele é água e sangue. Ele é água, porque a água faz com que você se arrependa. Representa o arrependimento. E Ele é sangue, porque através do sangue de Jesus nós somos purificados. Através do sangue de Jesus nós somos salvos. Nós encontramos a nossa redenção. Porque é o Senhor Jesus, meus irmãos, que tem o caminho da vida eterna. Porque Ele diz na sua palavra, né? Ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim alcançará a vida eterna. Então, Deus, né, Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade. É a própria palavra de Deus. E Ele é a vida. Porque Ele tem vida para nos dar. Não a vida somente essa que nós estamos aqui, porque Deus nos dá todo dia a oportunidade de estarmos de pé com vida. Mas a vida que Ele fala aqui é a vida eterna. É a vida para com o nosso Deus. Então esta é a palavra da salvação. Esta é a palavra de Deus. Então decida você, nesta noite, ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.